ONU divulga um preocupante número de 300 mil deslocados ali da região da faixa de Gaza, de Rafah, e inclusive isso pode ser considerado como um dos crimes de guerra. Quais serão as consequências para Israel e para os países que apoiam? Inclusive com a mídia americana garantindo que o Biden está tentando fazer de tudo para que essa operação não aconteça, inclusive oferecendo dados secretos de Estado americano. Será que de fato vai dar certo? Para finalizar, pessoal, vou falar um pouquinho também sobre as polêmicas declarações do Macron. Ele fez uma análise, junto ali até aos seus apoiadores, respondendo, né, à população francesa, falando se a França ou a Europa estava em risco, e considera que sim, por 3 fatores principais. Inclusive, em um deles, ele coloca a Rússia e os seus parceiros, como China, Irã, e um militarismo cada vez maior, colocando que se a França precisar agir, ela vai agir contra a Rússia. Será, pessoal, que o Macron, caso tenha algum tipo de intervenção um pouco maior da Rússia, vai abrir uma guerra contra o Putin? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem um assunto bastante relevante aí pra gente tratar, inclusive umas declarações mais fortes daquele que está tentando se colocar como a nova liderança da União Europeia, visto que a Alemanha não está no seu auge, tanto político quanto geopolítico. Primeira coisa importante no nosso vídeo está ligado às declarações da UNRWA. Para quem não sabe, é uma agência da ONU que está ligada aos refugiados palestinos. Ela foi criada pós ali 1947, 1948, que a gente tem a guerra de formação de Israel e começaram já alguns refugiados palestinos. Ela foi se fortalecendo ao longo do tempo, enfim. E, cara, hoje, a gente já falou inclusive nos vídeos passados, existe uma polêmica em relação a se a UNRWA ela é de fato um grupo que cuida dos refugiados palestinos ou é um grupo que tem uma ligação muito forte com Hamas, Jihad Islâmica e todo o chamado eixo da resistência com o Irã, Hezbollah, alguns grupos do Iraque, Paquistão, em anuência, né, para destruição, enfim, fazer algum tipo de medida conjunta para destruição do Estado de Israel. Eles alegam que não, Israel alega que sim. A gente teve até uma paralisação da ajuda durante determinado momento por supostas ligações de funcionários da UNRWA com os atentados que aconteceram no dia 7 de outubro. A UNRWA fala que até hoje Israel não apresentou provas e alguns membros começaram a voltar, né, alguns países voltaram a financiar essa instituição. Por exemplo, pessoal, eles colocam, tá, que os números hoje em Rafah, que a operação com os tanques, enfim, começou ali na segunda-feira, tá? A gente já fala de 300 mil deslocados. Só que quando... Galera, imaginem vocês, né? Eu estou falando para vocês de uma cidade que tem mais ou menos 1,4, 1,5 milhão de pessoas, que antes do dia 7 de outubro tinha 250 mil, só que daí Israel foi fazendo incursão e tal, beleza? Foi indo, né, em Khan Yunis, cidade de Gaza, e todo mundo ali se concentrou em Rafah. Era um mega campo de refugiados. Com mais novos deslocados acontecendo, é óbvio que a crise civil fica muito grande. Inclusive, o deslocamento forçado da população é uma das coisas que a Corte Internacional de Justiça considera como um genocídio, enfim, né, passível como crime. A gente até analisou ontem, né, que Colômbia, África do Sul, outros países estão acusando Israel dessa questão, tá? O Egito, por exemplo, que é um país que tenta ser ali, né, um mediador junto com o Catar tal, para estabelecimento de um cessar-fogo, cara, deixou claro que eles não vão fazer nenhum tipo de negócio com Israel, inclusive para a chegada de ajuda humanitária, porque considera que Israel não está agindo de acordo com os princípios internacionais. Eu falei para vocês ontem, por exemplo, que Israel estava mediando junto à Arábia Saudita e os Emirados Árabes para fazer um governo civil, talvez civil-militar, no futuro de Gaza, quando o Hamas for derrotado, segundo, né, a ideia de Israel. Os Emirados Árabes colocaram que não vão aceitar a negociar com Israel pelas ações que estão sendo cometidas ali em Rafah. Então, a pressão internacional ela está muito grande. Inclusive, a gente tem os Estados Unidos, como eu falo para vocês também, meio que numa sinuca de bico, porque sabe que apoiar Israel é importante, Israel é o principal aliado no Oriente Médio, uma região que é super estratégica, mas apoiar muito pode causar uma redução do apoio dos jovens mais progressistas nos Estados Unidos, via de regra não palestinos, né, mas mais apoiadores dos palestinos, que estão protestando nas universidades e tal, e além de tudo desestabilizar o Oriente Médio. O Biden está tentando mediar a situação
para fazer com que a ofensiva em Rafah não aconteça. Só que criticando o Hamas. Inclusive o Biden falou, tá? Olha, a gente sabe que se o Hamas libertasse os reféns, a gente já teria um cessar-fogo amanhã estabelecido por Israel. A gente fala, pessoal, desde o dia 7 de outubro de 252 reféns, 128 permanecem, pelo menos segundo os dados oficiais, e 36 já foram declarados como mortos. Se existem mais, se existem menos, os dados são liberados pelo Hamas e é tudo muito fechado, claro. Inclusive, ontem mesmo, a gente já começa essa guerra também, né? Um dos reféns, ele foi declarado como morto, que era um cidadão ali, né, de 51 anos. E aí, Israel fala que é porque ele, claro, né, foi sequestrado pelo Hamas por práticas ruins, vamos colocar assim para não falar coisa pior, né, no YouTube. Ali na faixa de Gaza, mas o Hamas fala que na verdade não. Ele só foi morto por uma ação ofensiva de Israel. E aí quando o Hamas, ali na faixa de Gaza, ele foi receber um tratamento por parte do Hamas, não tinham equipamentos médicos hospitalares. Por quê? Por conta das sanções, por conta dos bloqueios praticados por Israel. Então Israel, segundo o Hamas, claro, tá, estaria matando a sua própria população. Claro que eles estão eliminando o motivo inicial, né, que é o próprio sequestro que aconteceu ali da população israelense. E o Hamas sabe que é importante fazer isso, até porque o Benjamin Netanyahu e o modo como ele está comandando as ofensivas na faixa de Gaza não são unanimidade no país. Os protestos, eles continuam acontecendo. Inclusive ontem, tá, sábado, aconteceram mais protestos com a polícia israelense tendo que disparar jato de água contra a população por conta da confusão que começou a gerar, principalmente dos familiares, apoiadores e tal, dos reféns que estão sendo mantidos, que geralmente o cara pouco vai se preocupar com questão de Estado. Pô, o cara quer o filho dele de volta, o cara quer o pai dele de volta, o irmão, enfim, né? O seu familiar de volta. Então, há uma pressão interna e externa. O Biden, segundo o Washington Post, está tentando fazer com que isso não aconteça. Como? Os Estados Unidos têm algumas informações sensíveis, algumas informações sigilosas, sobre posicionamentos de lideranças do Hamas. E aí, os Estados Unidos estariam compartilhando essas informações com as lideranças de Israel, desde que Israel não fizesse uma incursão tão forte em Rafah. A gente teve a notícia, por exemplo, que Israel fez uma evacuação de um pouco mais de 30 a 40 mil pessoas, principalmente ali no leste de Rafah, e algumas lideranças do Hamas já foram presas, inclusive aniquiladas, tá? Pelo Estado de Israel. Talvez tenha sido por conta da inteligência americana. Por enquanto, a gente fala que a operação em Rafah, como poderia ser feita por Israel, não começou, né? Eles estão meio que fechando ali o acesso de chegada de ajuda humanitária, estão dividindo a cidade, né, em algumas zonas de influência. O leste, aparentemente, já foi um pouco mais, uma atuação mais forte de Israel, mas a ofensiva em Rafah, por enquanto, não aconteceu. Será, pessoal, que é por conta dos compartilhamentos de dados dos Estados Unidos? O Washington Post considera que sim, ou seja, os americanos desesperados para que Israel não faça ofensiva em Rafah. E a gente teve também, galera, um dado interessante sobre o Macron. Eu sempre coloco para vocês que o Macron, ele tá no momento ali que a França tá tentando tomar as rédeas da União Europeia. Por quê, professor? A Alemanha sempre teve esse papel, por ser a maior potência geopolítica, sempre assim, né? No passado mais recente, claro. Por ser a maior potência econômica, o país com as indústrias mais tecnológicas, o país mais importante geopoliticamente, e porque tinha uma primeira-ministra, uma chanceler, que não fala que era unanimidade, claro, ninguém é unanimidade, mas que mantinha boas relações, inclusive com o Putin, né? Que era a Angela Merkel, e também com o Ocidente. A Angela Merkel era como se fosse o símbolo, o retrato da União Europeia. Quando ela sai do poder, depois de uma série de mandatos consecutivos, a gente tem a eleição do Olaf Scholz, um cara mais de uma centro-esquerda, que, novamente, pessoal, não é unanimidade nem na própria Alemanha, quanto mais como liderança da União Europeia. E a Alemanha, tradicionalmente, ela tem um pouco essa postura, né? A Alemanha costuma atuar muito mais nos bastidores. O país mais comunicativo, o país que realmente engaja mais, a gente deixa a cargo, por exemplo, dos franceses. Isso como cultura mesmo, tá? E acho que o próprio caso da guerra Rússia e Ucrânia mostra isso. Se você pegar o maior número em relação a valor mesmo, o maior financiamento que a gente tem é dos alemães. Mas quem aparece mais com as declarações mais polêmicas é a França, tá?
Pois é, pessoal, e aí foi perguntado, né, a gente começou se fosse uma rodada de perguntas que o Macron gravou dos seus apoiadores, ou talvez nem apoiadores, mas cidadãos franceses, perguntando algumas questões importantes, né, perguntaram do Mbappé no Real Madrid e tal, um monte de coisa, né, que eu não vou entrar aqui no vídeo, porque não interessa do ponto de vista geopolítico, mas do ponto de vista geopolítico, ele teve que responder a pergunta se a Europa ou se a França estava em conflito, e se, em risco, né, e se existia o risco da França entrar em guerra. E ele foi assim, na sua frase, bem enfático, bem decisivo, não ficou em cima do muro, tá? Ele falou assim, olha, hoje a Europa está em risco. E colocou, inclusive, 3 motivos principais pelo qual a França e a própria Europa estão em risco. Os 3 extremamente polêmicos que eu quero aqui apresentar para vocês. O primeiro, claro, é em relação à militarização mundial. Ele falou que hoje o mundo está se militarizando, eles estão percebendo que a guerra voltou para a Europa e, inclusive, tendo como ator principal um país que é uma potência nuclear. Claro, se referindo, né, aos russos. Falou que, inclusive, uma série de países do mundo estão aumentando seus gastos militares, citando nominalmente, tá? China, Rússia, Irã, e falou que era importante a Europa também voltar a se armar, falando que nesse momento a Europa não tem capacidade de defender sozinha. O que, aliás, me faz voltar, né, à ideia da própria OTAN. A gente sabe que o Biden não, mas o Trump já criticou uma série de vezes a OTAN, alegando inclusive que poderia, não, imagina, posso até sair da OTAN, ou pelo menos criar 2 OTANs dentro da OTAN. Aqueles que os países contribuem com o mínimo de 2% dos gastos militares e que os Estados Unidos eventualmente ajudaria. O Trump falou, tá, lembre-se, se o país ele não contribuir com o mínimo de 2% do PIB em gastos militares, eu vou incentivar o Putin a fazer um ataque naquele país. É óbvio, né, que é campanha eleitoral, o cara é meu falastrão, tal, né? Galera, política conta muito essas declarações polêmicas. Mas há a ideia de talvez um enfraquecimento da OTAN no eventual governo Trump. O Congresso americano até votou uma lei falando agora que o presidente não pode sair de maneira unilateral da OTAN, precisaria de também autorização do parlamento. Mas é claro, pessoal, que uma vitória do Trump, que pode ser provável, inclusive, tá? Poderia enfraquecer a organização. E aí ele deixou bem claro, se a Rússia for longe demais, todos os europeus devem estar prontos para agir. A gente tem que dissuadir o país. Ele está se aproximando das nossas casas. E, claro, a França é uma potência da paz. Mas se a gente precisar usar da força militar, a gente vai usar. Inclusive falando que nesse momento, Romênia, Polônia e Lituânia, eu colocaria também os Países Baixos, né, dentro dessa lógica que ele está apresentando, podem ser atacados. E que se a França quiser a paz, ela precisa agir. Ou seja, deu a entender que a França vai se militarizar e que se ela perceber, a França, que a Rússia está expandindo as suas fronteiras, citando aqueles países, tá? Polônia, Romênia e os países bálticos, a França vai agir militarmente. Será, pessoal, que teria essa capacidade? Demais, tá? Será que a população interna da França teria o apoio para fazer isso? Eu, particularmente, acho que não, tá? Na hora do vamos ver, galera, quando você vê os interesses nacionais sendo colocados em risco para defender uma coisa que para a França, geoestrategicamente falando, pode até ser mais significativa, eu acho que a população francesa não autorizaria. Vide, por exemplo, o que o Macron falou em compartilhar as armas nucleares francesas com os países limítrofes, Polônia, Lituânia, Letônia e tal, né? Para formar uma espécie de guarda-chuva nuclear na Europa. A população foi contra, pelo menos os partidos de direita e esquerda. Marine Le Pen, Mélenchon, né, direita e esquerda francesa, foram contra. Ele falou também sobre a falta de produtividade dos franceses, mas deixando bem claro que isso é para a Europa como um todo. Ele falou que as extremas regulações, o protecionismo ambiental, o processo de descarbonização, por exemplo, que a França vem passando nos últimos anos, é importante, só que a França está avançando num ritmo muito mais rápido do que isso, em contraposição aos seus pares geopolíticos, alegando que isso, até apresentando um gráfico, tá? Do aumento da produtividade que você teve ao longo do tempo da França e dos Estados Unidos, falando que essas extremas regulações sociais, ambientais, inclusive falando, tá? Nos últimos 30 anos, a França manteve, assim como a Europa, o tal do welfare state, um estado de bem-estar social, então com altos gastos públicos, uma alta arrecadação de impostos, que deu certo durante um tempo. Só que isso agora está apresentando uma queda de produtividade, a França não cresce como os outros países do mundo, e isso pode colocar de novo a gente em risco, porque sem uma economia pujante, a gente não vai conseguir passar por um processo de industrialização, de rearmamento, a economia que move a sociedade. Então, pelo que dá para entender, tá? Ele aparentemente, cara, vai
dar um pouco mais de vazão para os protestos dos agricultores franceses, com mais protecionismo, tentando tirar algumas regulações ambientais para aumento da produtividade, alegando que a economia tem que voltar a mover Europa. E talvez até pregando uma queda desse welfare state. Se bem que falar em tirar estado de bem-estar social para os franceses não é das coisas mais fáceis. Vídeo Macron, por exemplo, que tenta aprovar uma reforma da Previdência e tem protestos constantes na França, com quebradeira na Champs-Élysées e tal, né, e por aí vai. Mas enfim, é uma tentativa que o Macron está tentando colocar. E para terceiro ponto, ele falou de um racha na sociedade francesa, de uma polarização. Ele até colocou, olha, a democracia liberal ocidental, ela começa na Europa. Né? Colocando ali que existe, pessoal, uma liberdade política muito maior. Só que isso trouxe uns riscos de radicalismos, de polarização que existe no continente. E, galera, na minha concepção, tá? O Macron é o cara que mais enfrenta isso na França, por quê? Nas últimas eleições, foram 3 principais candidatos. O Macron, a Le Pen e o Mélenchon. É fato, galera, que foi para segundo turno o Macron e a Le Pen, que era a moça mais de direita, e ele só venceu não porque ele engajava muito, mas porque a galera mais de esquerda, mais apoiadora do Mélenchon, e a galera mais de centro votou nele. Mas fala assim, nossa, como o Macron é amado, galera, o Macron ele é meio que odiado, vamos colocar assim, pela esquerda e pela direita. Ele é mais penquisto pelos moderados do país. Em um momento que ele fala, né, das redes sociais, enfim, dessa polarização, talvez isso comprometa bastante a sua postura mais centro. Tanto que, por exemplo, se você é um cara mais direita, talvez você enxergue o Macron como um cara de esquerda. Se você é um cara mais de esquerda, talvez você enxergue o Macron como um cara mais de direita, tá? E aí ele falou de algumas mudanças, algumas legislações que devem ser criadas para proteger a democracia francesa. Como ele citou rede social, essas coisas, talvez seja uma regulação das redes para proibir o discurso extremista como uma forma de proteger a democracia. Pelo menos esse foi o recado que eu entendi, tá? E aí, pessoal, concorda com o Macron nos 3 pontos? Como que a Europa vai superar essa crise? Com controle dos discursos radicais, com desregulação econômica e ambiental e combatendo, se necessário, militarmente os russos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.